Fui ver se eu tava entrando pelo perfil certo. Oi, pessoal, boa noite. Passei uma semaninha aqui sem encontrar vocês nas lives, dei um tempinho, tava precisando dar uma relaxada. E hoje eu voltei com dose dupla. Para quem tava me assistindo agora há pouco, tava fazendo uma live com uma universidade para falar sobre a representatividade da mulher no Tribunal do Júri. E agora eu vou conversar com uma grande amiga, professora Lorena Ocampos, que é juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ela atua na audiência de custódia e, assim como eu, também é professora de processo penal. Vamos esperar ela entrar aqui. E ao tempo que o pessoal vai entrando também. A gente já fez uma live juntas aqui no começo da pandemia. E naquela live, até para quem tiver interesse, essa live tá salva. E eu acho que tá no nosso canal do YouTube, tá? E a gente conversou sobre a mulheres no cárcere, né? Que é um problema muito delicado. Bom, a Lorena já tá aqui, a gente conversou sobre mulheres no cárcere, que atualmente, no momento de pandemia, se tornou ainda pior, né? Deixa eu convidar ela aqui então para nossa live. Falar a teoria geral da prova, tá? Então vamos abordar a prova ilícita, vamos abordar o conceito de prova. Já chamei a Lorena. Oi, Lorena, tudo bom? Oi, Mayara, tudo bem? Quanto Tudo bom. tempo? Pois é. Já vou esclarecer aqui para o pessoal no começo da Aham. nossa live que a gente provavelmente vai Ah, se digladiar um pouco aqui, porque as duas professoras de processo penal, né, a gente se empolga um pouco. cada uma querendo mostrar mais conhecimento que a outra. Não, longe de mim, que eu vou ficar na alta da minha humildade, especialmente que É, eu tô um pouquinho relapsa na pandemia, viu? Então, eu vou contar com você aí para ensinar poxa. tudo sobre teoria geral da prova pro pessoal. Ah, é que nem um comentário que eu vi aqui. E esse bronzeado, Mayara, tá Pois é, tá vendo? vendo só? Queria Não tô eu, tá estudando passando a processo penal. quarentena numa casa, com piscina, etc. Pois é. Agora, como eu te falei mais cedo, eu só estou estudando feminismo, estou estudando racismo, estou estudando outras coisas agora, eu vou deixar processo penal contigo. Tá? Eu Você vim é, aqui só para apresentar essa live. você é muito culta, amiga. Nossa. Ai, gente, não, é muito problema para resolver nessa sociedade, não dá não. Mas tá E tudo bem, engraçado, né? Mas tá tá tudo tudo bem por ótimo. aí. E eu vinha falando Então tá. agora no começo, antes de você entrar, sobre Sim. a nossa primeira live, né, que foi sobre mulheres no Sim, cárcere. E que a situação da pandemia agravou ainda mais a situação e nada mudou, né, Lorena? A situação vai é, cada vez piorando mais. ela e a live, acho que ela não ficou salva no Instagram, porque na época ele não gravava, né? Foi antes Não, da mas tá, possibilidade. tá Tá no no nosso YouTube YouTube. das defensoras. É, Isso. isso. Foi bem legal o nosso bate-papo na época, que continua super atual, inclusive para quem quiser assistir, tá lá no YouTube. E hoje a gente vai E falar sobre teoria geral da prova. É um assunto que eu bem acho super enorme. importante. Eu acho super Uhum. importante. E eu fiz uma enquete, né, com os alunos para ver o que eles tinham vontade de Ah, ouvir a é. gente falando aqui, né, lá no meu Instagram, não fiz por aqui não. E Sim, teoria geral da prova apareceu muito, né, porque por mais que seja um assunto basilar, tem muita sim, nuance, tem muita jurisprudência, tem muita sim, divergência também em alguns pontos, né? sim, Algumas sim. obscuridades no texto legal, então é bem interessante. E eu vou começar aqui então, né, dando uma introdução e depois eu passo a palavra para você para a gente continuar. A Claro. gente vai tentando se articular assim, sem se matar em cima do processo penal. Tá bom. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente vai falar sobre teoria geral da prova é estabelecer a premissa principal, né? O que pode Sim. ser considerado prova em processo penal. E o artigo 155, que eu sempre gosto de ler e particularmente uso muito nos meus plenários, quando o promotor de justiça chega com os elementos de informação, ele fala que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. É Uhum. um artigo que traz muitas informações para a gente, né, Lorena? Ele traz, Sim, primeiro de sim, tudo, a distinção entre prova e elementos de informação. Isso é muito sim, importante a gente pontuar para quem está nos ouvindo aqui, que prova efetivamente para o processo penal só pode ser considerada aquela que é produzida em contraditório judicial. Não é isso, Lorena? sim.
isso mesmo. E pode continuar, então. Não, pode terminar de fazer a diferenciação. Fica à vontade. E os elementos de informação são aqueles elementos que são colhidos na fase inquisitorial e que eles têm como objetivo formar a opinião delicti do promotor, né? Então, formar a convicção dele para passar naquele primeiro estándar probatório, né? Que é o estándar do recebimento da denúncia. Então, nesse momento, ele não precisa ter aquela prova robusta, aquela prova cabal, que vai efetivamente levar à condenação, mas ele tem que ter elementos mínimos ali para que o magistrado entenda que há justa causa para admitir a acusação, né? Para receber a denúncia efetivamente. Mas não necessariamente tudo o que acontece na fase inquisitorial é elemento de informação, porque o próprio artigo 155 ele ressalta as provas cautelares e irrepetíveis, né? Que são as perícias que são realizadas, por exemplo, um exame de corpo de delito, é um bafômetro, esqueci o nome agora, o exame de bafômetro, né? Que a pessoa realiza quando é parada na blitz. As provas periciais, regularmente, elas são consideradas provas cautelares e irrepetíveis porque elas só podem ser produzidas naquele momento, né? E você que atua na audiência de custódia, né, Lorena, muito do que vem para você ali é elemento de informação ainda, Elemento né? de informação. Apesar sendo, é o que o promotor ou o ofendido vai analisar efetivamente para oferecer a inicial acusatória, porque a gente sabe que do auto de prisão em flagrante não muda nada, né? Assim, não tem nada, nenhuma diligência ou outra colhida. Mas nesse artigo 155, Mayara, é interessante a gente conversar sobre ele, até porque com a Lei 13.964, o pacote anticrime, é até importante a gente fazer esse paralelo de uma interpretação dele antes e do que pode vir caso não fique mais suspensa a eficácia do juiz das garantias. Então, só fazendo uma ponderação sobre a interpretação, a gente tem uma palavrinha ali bem importante no 155, que é exatamente esse termo exclusivamente, né? Então, o juiz formará sua convicção, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nesses elementos informativos. Então, você falou aí dos elementos informativos colhidos, então, nessa fase pré-processual, e nós temos, em contraditório real, em contraditório judicial, as provas sendo produzidas. Então, no momento que o juiz vai proferir a sua sentença condenatória, ele não pode querer utilizar um elemento de informação, ou seja, que não tenha sido confirmado na fase de contraditório judicial para embasar uma condenação. Ele pode utilizar de uma forma supletiva, como a título de complementação, essa sempre foi a interpretação feita, mas ele não pode querer utilizar um elemento que está ali de forma muito peculiar e exclusiva, simplesmente para se condenar algum réu. Então, nas aulas eu costumo citar um exemplo, mas é um exemplo bem simplório, assim, só para guardar mesmo a questão do exclusivamente, né? Cito muito a questão do reconhecimento feito em delegacia, que muitas vezes a vítima, em fase de juízo, ela pode voltar atrás, não falar mais a dinâmica do crime e não reconhecer mais aquele autor. E aí não pode o juiz simplesmente, na fase da sentença, querer desconsiderar isso que foi produzido em contraditório judicial e querer embasar uma condenação com base naquele reconhecimento feito na delegacia e que não foi confirmado em juízo. No entanto, se tinha um reconhecimento antes, tinha um reconhecimento depois, foram produzidas todas as provas sobre contraditório, e depois o juiz acabou utilizando como mais um argumento aquele reconhecimento feito na delegacia, não há problema nenhum, porque a grande questão é o termo utilizado exclusivamente. Essa sempre foi classicamente a interpretação feita do 155, e o que a pessoa quando ia fazer a prova, o concurseiro quando ia fazer a prova, é o que ele tinha que ter atenção. Primeiro ponto, exclusivamente, e segundo ponto, a exceção que você citou, que é a parte final, né? O ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e as provas antecipadas. Só que aí vem o pacote anticrime, né? Então vem aí a Lei 13.964, chamada de pacote anticrime, e essa discussão ela se torna assim, lei anticrime, pacote anticrime, mas ela se torna ainda mais interessante essa discussão, porque como nós temos um capítulo inteiro a respeito do sistema acusatório e do juiz das garantias, nós temos o terceiro C, parágrafo terceiro, dizendo o seguinte:
Os autos que compõem as matérias de competência do juiz da garantia vai ficar acautelado na vara do juiz das garantias, à disposição das partes, mas eles não serão apensados aos autos do processo, ou seja, o juiz da instrução, ele não teria acesso a esses elementos de informação, com a ressalva que sempre continua, que é a prova cautelar, a prova irrepetível e as provas antecipadas. Gente, esse artigo, né, esse capítulo todo, a gente sabe que está com a eficácia suspensa por decisão do ministro Luiz Fux no dia 22 de janeiro, então sequer entrou em vigor no dia 23 de janeiro, então até a data dessa live, que é aqui 23 de junho, ainda está suspenso. Mas assim, com a vinda do terceiro C, parágrafo 3º, vieram duas correntes doutrinárias bem fortes a respeito dessa utilização ou não, ou dessa separação física total dos elementos de informação numa fase de instrução. E aí a gente tem uma primeira corrente que ela continua falando que aquele artigo 12 do CPP, não sei se você lembra, Mayara, que fala que sempre quando tiver inquérito ele vai acompanhar a ação penal. Então, essa primeira corrente doutrinária, ela diz que esse artigo 12 não foi revogado. Então, em verdade, os autos do inquérito, eles vão poder continuar acompanhando a ação penal se embasou a ação penal. Então, não teria essa separação física, como diz o terceiro C, parágrafo 3º, porque continua vigente o artigo 12. Então, de qualquer modo, a gente teria que ter atenção ao artigo 155, novamente o juiz da instrução e julgamento, para não embasar uma condenação exclusivamente naqueles elementos que vieram da fase do inquérito policial. Uma segunda corrente diz que não, na verdade agora o juiz da instrução ele não tem acesso a mais nada de elemento de informação, a não ser as provas cautelares irrepetíveis e provas antecipadas. Então esse artigo 155 na verdade não teria mais essa aplicação quanto a essa interpretação que eu dei, porque na verdade o juiz da instrução não vai ter acesso a mais nada. Então é interessante a gente falar do 155 exatamente porque ele tem uma interpretação clássica, que ainda está vigente, mas vindo o juiz das garantias, se cair a cautelar, a liminar, a gente tem que ver qual a corrente que vai ser adotada, né, na prática, de acordo com essas duas interpretações que eu citei aqui, se o artigo 12 permanece ou se o artigo 12 não vai permanecer. Tem até algumas considerações a respeito do que você falou, Lorena. Primeiro, eu queria falar sobre essa questão do exclusivamente, né? Sim. Há uma crítica muito grande da doutrina desse exclusivamente, né? Sim. O professor André Nicoliti, na doutrina dele, ele fala sobre isso, o Auri Lopes Júnior também. Sim. E eles falam que isso não deixa de ser uma muleta para o magistrado, para que ele se valha dos elementos de informação do inquérito para que possa condenar. E o fundamento que eles usam ele é bastante razoável, né? Se o magistrado não tem elementos suficientes ainda na fase instrutória e ele precisa se valer dos elementos do inquérito, ele deveria, então, utilizar o indúbio pro réu, porque ele tem amparo constitucional. Então, esse exclusivamente aí, ele traria uma muleta para o magistrado que ainda não conseguiu provar a acusação, que ainda não teve a acusação provada, né, pela acusação. Então, o Ministério Público não conseguiu provar a acusação, ele vai se amparar numa muleta, né, de algo que está lá. Então, se ele precisar, eu acho muito interessante, porque o professor André Nicoliti, ele usa uma expressão muito interessante. Ele fala assim, se a acusação não conseguiu alcançar a demonstração com base no contraditório, o juiz acaba se tornando um cavaleiro solitário à busca da condenação, quando ele vai se resgatar nos elementos do inquérito. Eu achei muito interessante esse ponto. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Ou posso... Não, pode continuar. E a outra questão que você falou foi essa questão do 12, né, do CPP. Sim. E eu não consigo fazer essa leitura, claro, né? Eu sou defensora pública, então eu tenho uma leitura mais garantista e quem faz concurso para a Defensoria Pública tem que analisar, inclusive, esse viés, né? Mas a partir do momento em que você tem um capítulo que trata do juiz das garantias e você tem um terceiro A que prevê o reconhecimento do sistema acusatório, o artigo 12 ele está contra o sistema acusatório. E quando você traz a figura do juiz das garantias justamente para assegurar a imparcialidade dele, se você vai trazer aqueles elementos de informação, você está matando a figura do juiz das garantias. Então, é uma leitura que é incongruente, né? Sim, e na verdade, como você citou o André e o Auri, eles não falam isso de agora, eles falam há muito, porque na verdade, apesar do terceiro A só trazer o sistema acusatório para dentro do Código de Processo Penal agora, já era uma questão trazida pela Constituição Federal, então já era algo defendido por eles há muitos anos,
é exatamente essa interpretação do exclusivamente e tudo. Mas para fins de complementação, quando a gente lê o Renato Brasileiro, dentre outros livros, Nestor Távora, dentre outros, até porque o nosso público não é só quem já está na Sim, carreira jurídica, mas para quem ainda quer, ainda presta concurso, então é importante a gente mencionar que é passível de interpretação essas duas correntes. Então, sim, o com aluno certeza. ele vai ter que estar atento a essas múltiplas interpretações. Claro que a depender da carreira, né, como você está dizendo, numa prova subjetiva, numa prova oral, você vai defender de forma mais forte uma determinada corrente, vai depender da carreira que você está ali querendo fazer, como você citou, a defensoria pública é esse viés que tem que se defender, mas é importante a gente citar aqui essas múltiplas possibilidades de interpretação e que os livros têm trazido. A gente sabe os problemas trazidos pela Lei 13.964, não só nessa questão do artigo 12, né? Quando a gente vai para outros artigos, se a gente for falar do 156, se a gente for falar do 385, que uns defendem É. que está revogado tacitamente, outros não, então a gente vai para uma série de questões de pessoas tentando fazer essa coxa de retalhos mesmo, como citou o Caio, né? De ainda tentar se dar uma interpretação para a utilização de determinados elementos de informação. Né? Essa ideia da coxa de retalhos, ela ignora uma interpretação Sim, teleológica da norma. A gente tem que sim. fazer a interpretação da norma como um Sistemática, né? sistema. Uhum. A gente não pode selecionar coisas isoladas para atender a uma finalidade específica, né? E nesse contexto até um Wellington perguntou se o artigo 156 teria sido tacitamente revogado pelo artigo 3º-A. Pois É é, essa é outra uma leitura que se discussão. faz, É né? outra No discussão mesmo também. sentido, é uma leitura que se faz de que, com a adoção expressa do sistema acusatório, eles Sim, já estão tacitamente revogados, mas isso já era sim, o que trazia, por exemplo, o Auri com a Constituição de 88, né? Ele já falava que não tinham isso. sido recepcionados esses artigos. A discussão sempre existe. Enquanto ficar no texto da lei, sempre vai haver discussão. E o que os alunos Isso. precisam saber é que, se cair a letra da lei, tem que marcar Tem que verdadeiro. responder. Aí não Exato. interessa a opinião, não interessa Exato. doutrinar A, doutrina B. Exato. Letra da É lei isso. está ali ainda. É isso que eu fiz questão aqui de frisar, porque até comentaram, mas como que vai coexistir ainda determinada corrente? Mas, gente, para fins de concurso público, a gente tem que saber a discussão como um todo, né? Não só aquilo que vem. É interessante citar isso a respeito do sistema acusatório ainda fazendo a complementação, porque muitas vezes não são só correntes doutrinárias. Muitas vezes são a própria jurisprudência ainda vai contra É essa questão do sistema oscilante. acusatório. É, É oscilante, porque assim. Eu brinco com os meus colegas, porque eu atuo na audiência de custódia, eu sou indignada com a jurisprudência do STJ que permite converter de ofício flagrante em preventiva. Mas até hoje, se você pegar julgados desse ano do STJ, ele continua permitindo a conversão de ofício. Então, assim, se eu for fazer toda uma leitura aqui com você, do juiz das garantias, do sistema acusatório, vai ficar muito claro para todo mundo que está assistindo que não seria que não possível o pode. juiz converter de ofício. Mas aí você vai para a jurisprudência e ela permite. O que o candidato vai responder na prova? Que pode, É, né? Então, assim, exatamente. E tem que responder que pode. A gente tem que deixar bem claro sim, que estimular o raciocínio crítico do candidato é muito não importante. estimula, mas ele não pode deixar de ter o raciocínio estratégico para a Não, prova. isso, Porque quando chega isso. na prova, tá lá a letra da lei, e aí ele lê lá. O inquérito sempre acompanhará a denúncia, sempre quando teve de base para a lei. Falso, tá lá, o juiz das Mas garantias o mudou artigo isso. 12 E tá aí ele lá. erra. Então tem que Isso. saber a letra da lei em algumas coisas, infelizmente, mesmo que não case com o raciocínio geral. Isso. Isso é interessante. Você falou agora sobre essa questão da jurisprudência da conversão da prisão preventiva de ofício, né? Que agora, inclusive, até foi alterado pela Lei 13.964, né? Eu não vou usar esse nome para ela. Mas tem também outro ponto interessante em relação a isso, que a jurisprudência da STJ também oscilava e me deixava revoltada, né? A gente vinha falando aqui sobre elementos de informação e a ausência de força probante deles para uma condenação, por exemplo. Né? Não pode, o artigo 155 veda que condene Uhum. exclusivamente com base nos elementos de informação. Mas até pouco tempo atrás, o STJ estava oscilando, né? E ainda não consolidou perfeitamente, mas estava oscilando se os elementos de informação eram suficientes para pronunciar o acusado. Consegue imaginar isso, Lorena? Então, Exato. no tribunal do júri, tendo em vista que a pronúncia não é uma decisão de condenação, o que eles diziam? Ah, como não está condenando ainda, então eu posso aceitar só elemento de informação. E aí o réu era submetido a um julgamento pelo Conselho de Sentença Popular com o elemento do inquérito. Agora me diz, Lorena, Uhum.
se a gente está explicando aqui para alunos de direito o que é elemento de informação e o que é prova, o que o jurado leigo sabe para diferenciar por que tem que ser prova e não elemento de informação, né? Sim. E aí chega lá no plenário, normalmente nada é produzido de novo, e o que vai acontecer? A gente vai estar condenando exclusivamente com base em elementos de informação, a gente só não vai estar dizendo isso. Mas o STJ vinha sistematicamente reiterando esses precedentes, dizendo que era possível, então, pronunciar com base em elementos de informação. O precedente mais recente deles é dizendo que é inviável, né? E graças a Deus que eles falaram o óbvio, né? Que não tem como você mandar uma pessoa para julgamento do Tribunal do Júri com penas de 12 a 30 anos com base no inquérito, né? Isso é interessante também. Continuando no 155, também só para relembrar quem nos está assistindo, os sistemas de valoração de prova, já que entramos no assunto efetivamente de prova e não de elementos de informação, já que na parte inicial do 155 diz: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então, lembrando, pessoal, que o que nós aplicamos como sistema de valoração da prova é esse livre convencimento motivado. Está previsto no 155, está previsto na Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, mas nós também temos um artigo importante, também trazido pela Lei 3.964, que é lá no 315, parágrafo 2º, que fala sobre o que não é considerado efetivamente motivação de uma decisão judicial. E é muito interessante a gente citar, porque são vários incisos que demonstram ali para o juiz como que ele vai fundamentar corretamente uma decisão, e apesar desse artigo 315 ter sido colocado no título de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, a gente retira pela sua própria redação, porque diz não se considera fundamentada decisão judicial, qualquer decisão judicial, e aí vem os incisos, que apesar de ter sido introduzido nesse título, se refere a qualquer decisão judicial e no âmbito do processo penal. Então, quando a gente fala do sistema adotado, que é o livre convencimento motivado, a gente tem que ter atenção com o 155, 93 da Constituição e o 315, parágrafo 2º, ou seja, o juiz ele é livre para decidir, mas ele tem que fundamentar, aí que dá a transparência, aí que as partes podem fiscalizar os argumentos utilizados, debater esses argumentos no duplo grau de jurisdição, exatamente caso tenha ocorrido algum erro. Agora, a gente tem que lembrar também que a gente tem resquícios dos outros sistemas. Então, quando a gente fala do sistema, você citou propriamente o Tribunal do Júri, a gente tem aí o sistema da íntima convicção, que também é chamado de certeza moral do juiz, né, do julgador, ou seja, ele decide como ele quiser, uma certeza dele, uma certeza íntima dele, que ele decide como quiser, não precisa motivar, não precisa dizer nada. E aí nós temos o artigo 486, que se refere à decisão dos jurados, que vai lá na sala secreta, vota sim ou não, mas só se refere a eles. O juiz presidente, quando profere a sentença, ele tem que fundamentar a decisão judicial dele. Então, só se refere ao jurado. Então, seria um resquício do sistema da íntima convicção. E temos resquício ainda do sistema da certeza moral do legislador, porque ele que deu uma tarifa, ele que deu uma prova tarifada, ele que deu uma regra legal a respeito de determinada prova. Então, quando o código diz lá, no 158, que todo mundo lembra, que o crime, quando deixa vestígio, tem que fazer o exame de corpo de delito como regra, ele está dando uma prova tarifada. Para eu comprovar a materialidade aqui, tem que se fazer o exame de corpo de delito. Agora, com a Lei 3.964, a questão da cadeia de custódia, ou seja, eu tenho regras rígidas para preservar a cadeia de custódia da prova pericial. Então, o legislador me trouxe também regras específicas, o próprio legislador determinou regras legais para a demonstração dessa prova. Então, também nos dá um exemplo de prova tarifada. Então, dentre esses três sistemas, nós temos que lembrar a regra com todos os seus artigos e lembrar das exceções que ainda temos na nossa legislação, o que é muito importante, então, para a gente interpretar o 155 também, que vem muito em prova. É interessante que a gente comente rapidamente a respeito da cadeia de custódia da prova, porque eu já vou dar um spoiler aqui, a gente não vai entrar muito nisso, porque mês que vem a gente vai ter uma live com o Geraldo Prado para falar de cadeia de custódia da prova. Perfeito. Então, não teria pessoa melhor. Não teria pessoa melhor. Vou deixar quem sabe falar sobre o assunto. Então, é importante só a gente frisar que essa preocupação com a cadeia de custódia da prova, ela veio agora positivada, mas ela já existia, né? Então, ela já existia como uma cautela da prova, só que ela não tinha tantas minúcias,
né? Então, a gente tem alguns precedentes aí antigos, já falando sobre a necessidade de uma cautelar da prova sob pena da sua inviabilidade. Tem um precedente interessante do STJ, que fala... Do STJ, não. É do STJ, Tem um do que fala STJ sobre... mesmo. É da interceptação telefônica? É, É tem um um que fala da dele, interceptação sim. telefônica, em que ele não disponibilizou a integralidade das gravações para a defesa, porque eles tinham feito descarte. Eles fizeram a seleção de Uhum. trechos da interceptação telefônica e disponibilizaram somente uma parte para a defesa. A defesa não tinha a contraprova, né? Então, essa prova toda, ela foi considerada ilícita. E isso é interessante que a gente fale, por quê? Porque muitos alunos vieram me perguntar o advento do pacote anticrime, esse nome, vieram me perguntar se o que acontecia, né? Se era nulidade Sim. relativa, nulidade absoluta, mas é outro Ah, regime. sim. Porque se a cadeia de Sim. custódia ela é quebrada, eu não tenho mais confiabilidade naquela prova. Eu não sei se aquela prova está íntegra ou se houve alguma alteração na sua forma ou no seu conteúdo durante o manuseio dela, né? Não estamos necessariamente falando de uma prova física, como a gente pode ver a questão da interceptação telefônica. Se ela for parcial, ela teve uma manipulação. Então, houve uma quebra da cadeia de custódia que vai acarretar o quê? A ilicitude da prova, né? Ela vai ser, então, desentranhada. É uma prova que passa a ser ilícita porque eu não tenho mais confiabilidade naquela prova. Um caso muito interessante que um colega, até que está aqui na live, o Túlio, comentou numa vez numa palestra. Não foi ele não, foi um outro colega, também defensor público de outro estado. A gente tem um Congresso Nacional de Defensores do Júri, né, todo Aham. ano. E ele comentou que ele já trabalhava essa ideia de cadeia de custódia antes da lei, né? E ele sempre batia muito na prova e no acondicionamento da prova. E nesse local do crime, uma roupa do acusado tinha entrado em contato com o sangue da vítima, porque foram acondicionados com a arma do crime, com outros objetos dentro do mesmo saco. Misturaram tudo. Então você consegue perceber que eu não consigo dizer se realmente aquela calça estava impregnada de sangue da vítima ou se no contato com outros objetos houve a contaminação. Então, é essa a preocupação com a cadeia de custódia Uhum. da prova. É você manter a integridade daquela prova e garantir que ela se presta a provar aquilo que ela deseja provar. Sim. Então, não tem como ter outra consequência. Se houve algum problema, né, seja no transporte, no acautelamento, no acondicionamento, porque no acondicionamento ela pode perder algumas condições para contraprova, por exemplo, como é o caso de Uhum. uma amostra de droga. Se eu precisar fazer a contraprova, se ela não tiver em condições adequadas de acondicionamento, ela não se presta Sim. mais para a contraprova. Então, a Sim. consequência dessa quebra da cadeia de custódia, ela vai ser o desentranhamento da prova, né? Isso é importante a gente Sim. pontuar também, né? Mas antes da Sim. gente entrar em prova ilícita, Lorena, eu queria Claro. falar contigo sobre Uhum. um outro assunto também que gera muita dúvida, né, entre os alunos, e eu queria saber a tua opinião sobre isso. É um tema até um pouco polêmico, de certa forma, porque tem divergência também. É sobre a questão do ônus da prova, né? O Uhum. artigo 156, ele fala 156. o seguinte, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, né? Aí tem as críticas do de ofício, Sim. e aí a gente vai falar sobre o enunciado dela especificamente, né? A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, né? E aí Uhum. tem muitos doutrinadores que entendem que, então, cabe ao acusado comprovar uma situação de excludente de licitude ou excludente de culpabilidade, cabendo ao Ministério Sim. Público comprovar tão somente a tese acusatória. Então, o Ministério Público teria que comprovar materialidade, autoria, nexo de causalidade, mas ele não teria que comprovar que o agente não agiu amparado por uma excludente de licitude ou por uma excludente de culpabilidade. Eu Uhum. não entendo dessa forma, eu me afilio à Sim. corrente que entende que o ônus da comprovação da acusação é integralmente do Ministério Público, e se ele não conseguir comprovar que a tese de defesa, vamos dizer, uma legítima defesa, não pode ser excluída para além da dúvida razoável, o réu deve ser absolvido, né? Então, eu queria saber a tua opinião a respeito disso e falar também sobre essa divergência. Novamente, o 156, outro artigo ali que sempre sofreu críticas da doutrina, né? Não é só após a Lei 3.964, não só nessa questão do ônus da prova, mas também na questão de ofício, que mais uma Sim. vez
teve a introdução do sistema acusatório, mas não houve uma revogação expressa do 156, ele se mantém ali. Então, de novo, todas aquelas ponderações que nós fizemos sobre o artigo 12 e o artigo 155, se for cobrado de forma literal, o aluno vai ter que responder correto, de acordo com o 156. Essa interpretação que você adota, e que muitos doutrinadores adotam, inclusive os que a gente já citou aqui hoje, como Auri Lopes Júnior, e que já adotam essa interpretação há muito tempo, eu a considero em consonância com a questão do sistema acusatório, com a questão da presunção da inocência, como princípio constitucional regente do processo penal. No entanto, a gente sabe que a corrente majoritária não é assim. Né? O que a gente vê como a adoção de uma corrente e o que é feito na prática não é bem isso. É realmente levar em consideração o ponto que você citou. O Ministério Público estaria preocupado ali na materialidade indígena de autoria e a defesa que se preocupa em comprovar as excludentes, como você citou, excludentes de ilicitude ou qualquer outra, principalmente as excludentes de ilicitude. Então, é complicado quando a gente fala em termos daquilo que seria um ideal como uma interpretação sistemática, como a gente já falou aqui hoje, para aquilo que efetivamente é aplicado. Então, a minha opinião é igual à sua, em consonância com a sua, mas na prática a gente vê que não é isso que é adotado e, mais uma vez, o aluno tem que ter cuidado com o que é aplicado para fins de concurso público. Né? Sobre o segundo ponto, que foi o de ofício que você citou, a gente cai de novo naquele jogo de que a corrente majoritária ainda é considerar que o juiz poderia, por exemplo, no inciso 2, converter em diligência, desde que fosse uma questão bem supletiva, e a doutrina majoritária ainda considera totalmente compatível que se adote esse tipo de postura. E vai novamente para esse sentido, porque as críticas recaem sobre, novamente, o que a gente está comentando, porque se chegou ao final do processo e o juiz, na verdade, não estava convicto, ele deveria absolver pelo indúbio pro réu e não converter em diligência para a produção de uma prova, porque a acusação que deveria já ter esclarecido qualquer ponto processual para que o juiz viesse, então, a proferir sua decisão. Então, o inciso 2º sofre críticas nesse sentido, novamente por conta do ônus da prova, e o inciso 1º sofre críticas porque é nessa atuação de ofício, inclusive no momento pré-processual, o que atingiria, vamos dizer assim, ainda mais o sistema acusatório diante das divisões das funções, né, Mayara? E é interessante porque essa questão de o juiz poder perguntar também, a própria doutrina mais garantista, ela questiona bastante, mesmo que sejam perguntas supletivas, né? Em tese, ele não deveria nem se esclarecer, né? E a doutrina mais garantista entende essa forma de pergunta supletiva com uma interpretação para tentar moldar o sistema acusatório de que ele poderia perguntar quando houvesse dúvida sobre o teor da resposta, né? A resposta não trouxe claramente a opinião da testemunha, ou que a testemunha queria dizer. Não exatamente, né? Para acrescentar uma pergunta que sequer foi feita, né? Teria que estar no contexto daquilo que já foi perguntado, apenas para ele esclarecer algum ponto. É o tal do cavaleiro solitário, né, que eu ia falando. Sim. E o que eu queria esclarecer só para os alunos é só mais um ponto, né? A doutrina majoritária, de fato, entende que, caso seja alegado uma excludente de ilicitude ou uma excludente de culpabilidade, a defesa que tem que realmente comprovar. Então, se eu estou alegando legítima defesa, tem que levar uma testemunha para mostrar que o réu agiu em legítima defesa, né? Sim. Ou então demonstrar por outros elementos que havia uma situação de agressão injusta e iminente. Mas o caso dos álibis, né? O caso dos álibis é bem interessante. Por quê? Porque muita gente, dentro dessa lógica, entende que se o réu deixou de comprovar o álibi, ele deve ser condenado. E não, a lógica não pode ser essa, né? O álibi, ele seria um plus. Se ele não está alegando uma excludente, ele está alegando uma negativa de autoria, por exemplo, e ele tem um álibi que ele não conseguiu comprovar, isso não faz automaticamente com que eu dê por verdadeira a lógica da acusação. Isso é muito importante a gente esclarecer, por quê? Porque a gente tem muitos conceitos que são importados do processo civil para cá. Então as pessoas acabam fazendo umas conclusões erradas, por exemplo, o conceito da revelia, né? O conceito da distribuição dinâmica do ônus da prova do artigo 156 é um conceito que veio do processo civil que não se adequa ao processo penal. Mas essa questão do álibi, ela não é um reconhecimento, não comprovação do álibi não é um reconhecimento da tese do acusador. Isso tem que ficar bem claro para o acusado. Ainda que ele não comprove o álibi, a acusação ainda assim tem o dever de comprovar, ao menos,
a materialidade e a autoria do fato, né? Então isso Uhum. é interessante esclarecer também. E Sim. eu vou passar aqui para um outro assunto também que é bastante polêmico, né? Que é a questão da possibilidade de condenação com base em indícios, né? Então a gente já falou que elemento de informação não pode, né? Não pode elemento de informação. Mas indício, Lorena, pode condenação com base em indício? Pois é, aí a gente entra lá no Código de Processo Penal, nos meios de prova, aí tem lá dizendo que indício é a circunstância conhecida e provada, que não tem relação com o fato, mas autoriza por indução concluir-se a existência de outro ou outras circunstâncias. Então, a doutrina ela faz menção a indício como uma categoria de prova indireta, mas um dos meios de prova que podem ser levados em consideração, que não vai ali comprovar um determinado fato ou um determinado ato em si, mas que pode deduzir, pode se conduzir ou deduzir a partir de um raciocínio com as demais provas, de que há uma força probatória nos indícios, inclusive para se levar a uma condenação. Então, a gente tem Uhum. alguns julgados do STF, inclusive antigos, desde o ano de 2009, 2012, 2013, que a gente pegou aqui, e que traz essa força probante dos indícios e que aceita os indícios, desde que eles não tenham sido contrariados por contra-indícios, né, como é chamado, poderia sim se concluir pela condenação. E acho que a gente já teve caso bem relevante no Brasil, né, Mayara? Acho que você falou, chegou a É, comentar do caso dos Nardoni, né? Se você puder isso. contar um pouco para a gente, que você acho que É. foram utilizados indícios para Isso. Na, embasar a na, condenação na sentença, a magistrada fez menção expressa que expressa. a condenação, embora não houvesse prova efetiva, ela se fundamentou em indícios. Mas o indício que a gente tem que ter em mente é aquele que tem as premissas comprovadas e que eles permitem chegar a uma conclusão razoável. Um exemplo que a gente costuma aprender muito na faculdade. Eu cheguei num beco sem saída, uma pessoa passa correndo por mim, ensanguentada, eu chego no beco, tem uma pessoa morta, né? E a pessoa passa ensanguentada com a arma do crime. Eu não Uhum, tenho prova porque eu não vi aquela pessoa efetivamente cometendo aquele homicídio. Você vê que uhum. meus exemplos são tudo de homicídio, né? Não tem criatividade nessa análise. Aí, meus exemplos são todos mórbidos. Então, a gente tem elementos comprovados. Quais são os elementos comprovados? O beco sem saída, o Uhum, cadáver, a uhum. pessoa ensanguentada, com a roupa cheia de sangue e com a arma do crime. Eu tenho prova de que esse fato aconteceu? Não tenho Não. prova, né? Porque a prova seria testemunho ocular, uma gravação. Isso acontece mais do que a gente imagina, né? A prova, efetivamente, ela é muito difícil de obter no processo penal. Então, nesse caso, há uma condenação com base em indícios. Por quê? Porque eles, pelo método indutivo, permitem concluir que aquela pessoa efetivamente matou aquela outra. E isso foi utilizado como fundamento no caso do Nardoni. A magistrada, quando fez a sentença, ela explicou lá que não havia efetivamente prova cabal, mas que por meio dos indícios eles conseguiam concluir com uma determinada segurança de que realmente havia elementos para conduzi-los então ao julgamento, né? Então isso é bem Uhum. interessante. E os alunos Sim, têm muita dúvida sobre isso, né? Porque sim, a gente tem a ideia popular de que indício é algo muito frágil. Mas o indício que a lei sim, permite levar a uma condenação, ele tem que ser um indício relevante, um indício sim. de cujas premissas estejam provadas. Então, se eu provei premissa A e provei premissa B, eu posso chegar a um indício seguro. Não são meros boatos, né? O pessoal pensa em indício assim, indício é uma desconfiança, Sim, né? Eu tô achando que foi ele. sim. Não, tem que ter, então, uma premissa comprovada por trás para que a gente possa chegar lá. Isso é muito importante. Sim. E agora a gente vai chegar no Sim. assunto mais, eu Que acho, já estamos chegando na mais parte final cabeludo, também. mais Sim, cabeludo do processo penal, que são as provas ilícitas, né? 157, né? Vou deixar você fazer uma introdução, então, com a questão das provas ilícitas, falando sobre as teorias, que eu acho que são bem importantes. Depois a gente trata alguns pontos específicos. Sim, lá no 157 a gente tem a questão que são inadmissíveis as provas ilícitas e doutrinariamente a gente tem aquela discussão entre a prova ilegal e a prova ilegítima, né? Muitos doutrinadores fazem esse tipo de diferenciação no que seriam as ilícitas por violação a normas constitucionais ou legais e ilegítimas por violação a normas processuais. Mas o 157 em si, ele não faz esse tipo de diferenciação, ele fala o termo genérico, ilícitas, e então Uhum. nós não podemos levar em consideração
a prova como absoluta, né? Tem alguns meios de prova que não podem ser utilizados como as provas ilícitas, bem como aquelas que derivam das ilícitas. Então, nós temos classicamente a teoria dos frutos da árvore envenenada. Agora, nesse sentido, o que é mais confuso na redação do 157 é quando a gente vai para as teorias que afastam essa ilicitude, ou a derivação dessa ilicitude, que é quando a gente fala da teoria da fonte independente, da teoria da descoberta inevitável. Porque na redação do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, o legislador fez uma total confusão na forma da redação e que isso confunde também quem lê, porque ele utiliza, por exemplo, no parágrafo 2º, a expressão fonte independente, mas na verdade se refere à teoria da descoberta inevitável. Então, fazendo uma breve explicação. Quando a gente fala da teoria da fonte ou da exceção, da teoria ou exceção da fonte independente, a gente está falando da primeira parte do parágrafo 1º, quando diz que também são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Então, eu tenho ali um rompimento do próprio nexo causal, não existe nexo causal, ou seja, eu tenho ali duas provas, eu tenho uma prova A e uma prova B, só que uma não deriva da outra, não existe dependência entre elas, existe uma autonomia concreta, nenhuma depende da outra. Se eu declarar a ilicitude da prova A prova B, que não se originou da outra e que concretamente não deriva da outra, ela vai continuar sendo válida porque foi obtida por uma fonte independente, ou seja, não há nexo de causalidade entre uma e outra. Fontes autônomas, fontes independentes. Quando a gente vai para a descoberta inevitável, a doutrina gosta de utilizar uma expressão que eu acho que esclarece ainda mais o ponto, que é a exceção da fonte hipotética independente. Então, enquanto na fonte independente do parágrafo 1º que nós citamos, ela concretamente é independente, na descoberta inevitável, ela hipoteticamente seria independente, mas na prática ela deriva da outra, ela depende dessa outra prova. Então, na teoria da descoberta inevitável, ao contrário do que ocorreu na teoria anterior, existe uma relação de causalidade, existe uma relação de dependência da prova ilícita com a prova que foi obtida por meio lícito. Contudo, esta derivada, ela mesmo assim vai ser utilizada porque, hipoteticamente, ela seria descoberta por uma fonte autônoma. Ela existiria por uma fonte autônoma. Então, concluindo, como a gente verifica, na teoria da fonte independente, a autonomia ela existe de uma forma concreta, ela de fato é autônoma. E na teoria da descoberta inevitável ou fonte hipotética, essa autonomia ela não se verificou na prática, mas hipoteticamente ela existiu. E aí, só concluindo na descoberta inevitável, então, quando o parágrafo 2º diz considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de práticos próprios da investigação e instrução, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova, na verdade, ele está se referindo à descoberta inevitável. Ela dependeu da outra, mas se ela fosse seguir os trâmites típicos, de qualquer forma, nós chegaríamos àquela fonte independente. Aquela fonte, hipoteticamente, então, autônoma, por isso, descoberta inevitável. Eu sei que é um pouco confuso, então a gente tenta utilizar algumas terminologias mais diferentes para que não seja confundido na prova, porque realmente a confusão que o legislador fez foi bem grande. Então, quando a gente lê, bagunça tudo as duas teorias. Mas pode complementar, Mayara, com... Eu acho interessante porque essas duas teorias, né, em tese, elas excetuam o princípio a teoria dos frutos da árvore envenenada. Isso. Só que, na Para se verdade, a utilizar... fonte independente nem excetua, porque ela não é fruto daquela árvore. Isso que eu ia falar. Ela já realmente é, independente. realmente, não há um nexo de causalidade. Então, por que que ela... Não contaminou nada. Mas, respondendo a pergunta do Fabiano, aqui ele pergunta, só contamina quando há nexo de causalidade? Não necessariamente também. Porque a teoria da descoberta inevitável, a gente tem um nexo de causalidade, mas a descoberta aconteceria assim mesmo. E é importante a gente frisar, Lorena, isso já vou até trazer o caso que originou essa teoria, foi um caso americano, que criou a teoria da descoberta inevitável nos Estados Unidos. Essa descoberta inevitável ela tem que ser real, tem que ter elementos concretos que permitam concluir que realmente aconteceria essa descoberta inevitável, que ela realmente seria inevitável.
né? Não é pode ser que a gente ia achar, não, tem que, com certeza, pelo caminho das investigações, a gente chegaria a essa prova. E o caso Uhum. que originou essa teoria da descoberta inevitável, novamente era um homicídio. Não, não sei falar de outra fonte, gente, só sei falar de homicídio. Não me pergunta roubo, furto, não sei conversar sobre isso, só sei falar de homicídio. Era um homicídio e a vítima tinha sido enterrada numa floresta. E aí Tá. eles começaram a torturar o acusado para descobrir Hum. aonde ela tinha sido enterrada. E aí eles torturaram, torturaram, torturaram. Ele falou, foi enterrada no local tal. Só que eles já estavam com mutirões de busca e lá estava dentro do espaço que estava destinado aos mutirões de busca. Então, naturalmente, caso ele, mesmo que ele não tivesse falado, pelas buscas normais, eles iam conseguir chegar a essa prova. Então, a descoberta era inevitável. Uhum. Vocês conseguem perceber que tem elementos sérios que demonstram que realmente ela ia ser encontrada? Então, não tem que ser um juízo de mera Sim, possibilidade de localização da prova, mas tem que ser um sim. juízo de probabilidade muito alta, tá? Então, é por isso que fala em inevitável. Era inevitável que a gente fosse descobrir se seguisse os rumos normais da investigação. Na Então, prática, você já isso é pegou bem. algum caso aqui no DF ou não? Não, né? Não, Também nunca não. vi. Não, até porque é difícil a gente conseguir Não, é. configurar a prova ilícita efetivamente, Não, né? sim. Eu tô com um Sim. processo agora aqui, né? Não vou falar muita coisa, porque tô com um processo aqui em que eu até mandei um dia desse uns stories aqui e por quase unanimidade o pessoal achou que era ilícita a prova. Mas aconteceu da seguinte forma. Tava lá o termo de de oitiva dos policiais, e aí eles Sim. falavam assim, ah, nós tínhamos as filmagens, identificamos logo que era fulano, aí tem as fotos da filmagem. Cara de boné, cabeça baixa, não dá pra ver a cara. E aí nós fomos pra casa dele. Chegando na casa dele, tomara que não esteja, o Ministério Público não esteja assistindo essa live aqui, senão ele vai antecipar minha tese. Chegando lá, eles chegaram na casa dele e franqueou a entrada, né? Ó, bacana, cara bacana. E aí eles pediram para ver o celular dele, ele deu o celular. Por que que ele não ia dar o celular dele, né? Gente. E aí chegou lá e tinha foto dos três que tinham praticado o crime com a arma na mão. E aí isso tudo no depoimento do policial. E aí depois eles foram para a delegacia, levaram a mãe do acusado e ela reconheceu o acusado na filmagem, mas não reduziram a termo. Só está constando o depoimento do policial. E aí, no final, então, o réu resolveu confessar. Confessou tudo. E aí? Tá com cara de ilícito? Tá parecendo um Não, pouco eu esquisito? adoro esse, ele, que nem de domicílio, né? Ele franqueou a entrada, assim, ele É franqueou réu a suicida, é entrada para réu entrar no, suicida. ele franqueou a entrada para entrar no domicílio. Todo mundo franqueia a Ele entrada, franqueou a assim. entrada, ele franqueou acesso ao É, celular. ah, não, Ele deu assim, acesso ao celular que tinha foto dele com a arma do crime, mas por que não, é, né? É o típico criminoso suicida. O Auri sempre fala sobre isso, é o criminoso sim, suicida. Ah, já que me pegaram aqui, então por que que eu não vou colaborar com eles aqui nesse crime de claro. homicídio que vai me dar pena mínima de 12 anos? E aí teve o outro que foi muito engraçado também, muito parecido com esse. Eu não sei, mas eu acho que esse caso era da custódia, Lorena, que eu tava lendo lá o APS, falei, não é Ih, possível. só não É. vale dizer que foi meu, que senão. Não foi seu. E se foi seu, soltou. Mas aí tava lá, né? Os policiais chegaram, o É, réu franqueou a entrada. franqueou a E entrada. É aí, normal na custódia o franquear a não, eles entrada. sempre, eles franqueiam a entrada que é É. uma beleza, gente. Réu adora franquear a entrada. Assim, cometer crime, por que não franquear a entrada, né? Quando não é ele, é a mãe. A mãe sempre franqueia a Não, entrada sempre tem também. um parente na casa que franqueia a Sempre, entrada. sempre. E aí, eles estavam lá, e aí fizeram a apreensão dele, não encontraram nada, não encontraram a arma do crime, não encontraram nada. Era um outro crime, era roubo, alguma coisa, né? E aí eles olharam no armário dele e viram um volume estranho na bermuda dele. E aí foram lá e tinha droga. Ah, E é. aí? E esse Pois flagrante? é. Mas É. então, esse tipo de coisa acontece raramente. Esses casos, eles são bem evidentes, né? Assim, é difícil você dizer que essa prova é legítima. Mas não é muito comum a gente se deparar com esse tipo de prova. Assim, a prova geralmente vem, pelo menos com uma aparência de ilicitude, né? Então,
essa descoberta não seria inevitável, por exemplo, se o réu não tivesse franqueado a entrada, mas como ele franqueou a Sim. entrada, né? É. Mara, até vi uma pergunta aqui, já que nosso tempo está acabando, porque a gente falou de pontos Ah, não, importantes, como a gente, fonte independente e a descoberta inevitável, mas nós é a temos a serendipidade. serendipidade, para a gente pelo menos É, terminar com essa questão dos requisitos e da jurisprudência. Se você puder conversar um pouquinho, explicar para a gente, acho que a foi o ponto que serendipidade faltou, assim, é, a serendipidade é a questão do encontro fortuito de provas, né? Eles deram esse nome bonito, serendipidade, só só para. para cair em prova de concurso. A serendipidade é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Ó, tem um Rafael Galo Attorney aqui. Tomara que não seja o promotor da minha prova ilícita, viu? E, a serendipidade ela é um encontro fortuito de prova. Ela não tem previsão legal, mas ela é amplamente aceita pela jurisprudência. Não ter previsão legal é algo um tanto quanto problemático, né, Lorena? Por quê? Porque a jurisprudência oscila em relação aos requisitos para que a gente possa admitir o encontro fortuito de prova como um elemento, né, e como uma prova emprestada. Então, ela acontece quando? Quando eu estou numa interceptação telefônica, eu vou usar um exemplo de homicídio, porque eu sim, são os tipos que eu sei, e a gente está investigando um tráfico de drogas, né? A gente quer buscar, então, os envolvidos naquela organização criminosa, aquela associação para o tráfico. E aí alguém confessa ou alguém atribui a autoria de um homicídio a um terceiro, que pode ser um crime que já estava sendo investigado ou não. Isso aí é um encontro fortuito de prova, ou pode ser contra a própria pessoa que estava sendo ouvida, né? A jurisprudência anterior, ela não admitia que essa prova fosse utilizada como prova emprestada se fossem pessoas diferentes, né? Então a pessoa nem sabia que a prova estava sendo produzida e vai produzir uma prova contra ela. Mas a jurisprudência mais recente tem flexibilizado cada vez mais essas questões e tem admitido para partes diferentes, para qualquer contexto, né? Então eles têm admitido como prova emprestada de forma ampla, desde que seja assegurado o contraditório diferido no processo de destino. Então essa prova ela vai ser transportada como uma prova documental, mas tem que ser assegurado o contraditório diferido. Então é um problema, porque como ela não tem os contornos delineados na lei, então a gente Sim, flexibilizou ela ao extremo. Antigamente ela era bem restrita, né, Lorena, no começo. E sim. tem uma historinha também, né? Serendipidade é por conta de um príncipe de Serendip. Tem um conto do príncipe de Serendip. Eu gosto de contar essas historinhas, porque o aluno Para esquece. gravar, sim, para É. gravar. E aí ele foi numa busca existencial e encontrou alguns tesouros. Então ele estava procurando uma coisa num caminho existencial e acabou encontrando outra coisa no meio do caminho. E aí eles Ah, colocaram como que encontro fortuito, o né? policial tá ali na Então, interceptação telefônica numa busca existencial e encontra sem é querer uma, uma fortuna, uma- um um prêmio. outro É. crime. Agora, o que é importante a gente falar sobre o princípio da serendipidade é que ele ainda assim ele tem limites, né? E os limites dele Seus são o quê? requisitos. Os limites do requisito da ordem. Então, se eu tenho um mandado de busca e apreensão ou um mandado de interceptação, eu não posso exceder a minha ordem para procurar outros crimes. Foi o que aconteceu nesse caso que eu acabei de te contar. Eles foram lá para fazer uma busca e apreensão, para fazer uma prisão de uma pessoa, viram um volume na bermuda do réu. Olha só Sim, esse encontro criminoso. fortuito de provas, né? Sim. Tráfico de provas. Detalhe, né? Algo em torno de 3 a 5 gramas de droga Mas nesse caso foi você atuou indiciado na por prática. tráfico. Você Não, não atuou. cheguei a atuar, Não. não. Não Ah, cheguei tá. a atuar, não. Mas ele foi capturado no boletim de ocorrência como tráfico de entorpecentes, né? Então, foi um encontro fortuito ou infortuito de provas. Sim. Você quer pontuar alguma Mayara, coisa sobre esse assunto? não, se a gente tiver um tempinho, eu queria, na verdade, só falar, porque nessa matéria de provas ilícitas é importante a gente citar aquela questão da descontaminação do julgador. A gente acabou Uhum. não citando, porque novamente o pacote anticrime Ah, legal. tentou introduzir no 157, porque já tinha uma tentativa em 2008. Então, em 2008, a gente teve um projeto, que foi o projeto de lei 4.205, que tentou colocar essa redação novamente, que o juiz que conheceu da prova inadmissível, ilícita, ele não iria proferir a sentença, ou o julgador no momento do acórdão também não, ou seja, uma descontaminação desse julgador, tendo que passar por um substituto para proferir
a sentença. Em 2008 foi vetado pelo presidente da República, Sim. sequer chegou a ser sancionado. Aí agora com a lei 13.964 a gente não teve o veto, teve a sanção, estava lá no parágrafo 5º do 157, está lá, só que houve a suspensão pelo ministro Luiz Fux no dia 22 de janeiro, né? Então, novamente tentou se incluir, quer dizer, conseguiu incluir, mas não está com a eficácia suspensa, a questão da descontaminação do julgador que teve acesso a essa prova ilícita. Acho importante a gente citar, apesar de não estar É. sendo aplicado E na prática ainda. esse dispositivo era fundamental, né, Lorena? Porque Sim, a gente tem que partir de alguns pressupostos, né? A gente trabalha com a ideia de imparcialidade do magistrado, mas não existe uma ideia de neutralidade do magistrado. exato, E ele não tem como desver a prova ilícita. exato. Então, o que vai acontecer na prática, né? Por mais que, não estou falando de má fé do magistrado, mas o Não, magistrado é humano, ele teve contato com a prova que vai formar o convencimento dele, embora ele não possa usá-lo. O que ele vai fazer? Ele vai cotejar com outros elementos e ele vai formar um raciocínio que permita ele chegar à condenação, porque ele sabe que o réu é culpado. Né? Ele teve acesso à prova que era ilícita, mas que comprovava. Então, às vezes, é até jogo para a acusação colocar uma prova ilícita que vai ser desentranhada, mas já vai ter entrado no conhecimento do julgador. E aí não teve efetividade esse artigo ainda, e a gente tem que aguardar as cenas do próximo capítulo, né? Porque isso, temos que aguardar o seria STF. fundamental para a gente garantir, então, o sistema acusatório, a presunção de inocência e uma imparcialidade, que eu acho que a imparcialidade ela tem que ser do interesse de todos, de uma sociedade, né? Independentemente de. Já aconteceu comigo, Lorena, de numa audiência, a testemunha falou alguma coisa, e aí ficou consignado, na época ainda era consignado em ata, né? Não tinha gravação. O E a sistema testemunha falou do... uma coisa e o secretário de audiência consignou outra. E essa outra era muito prejudicial para o meu acusado. E aí eu questionava, eu falava, não, a testemunha não falou isso, eu gostaria que repetisse porque ficou consignado errado. E aí a testemunha falou outra coisa. E o promotor fez uma algazarra na audiência. Tá? Esse promotor, ele não é mais promotor hoje, eu vou dar uma dica, ele é seu colega. E ele Tá. fez uma algazarra na audiência, porque ele disse assim, mas não vai mudar porque está na parte das minhas perguntas. E se mudar vai ficar pior para mim. Eu falei assim, gente, não é isso, né? A gente tem que tirar os nossos egos pessoais do processo e entender que um processo justo ele faz bem para todo mundo. Ele falou, vai ficar pior para mim, então não vai mudar porque está na minha parte. A quem interessa um processo injusto, né? O Alexandre Moraes da Rosa, ele costuma falar que ele sofre muitos problemas, muitas críticas dos amigos e colegas, né? Que perguntam, o pessoal sabe quem é Sim, esse promotor. sabe. E aí ele costumava falar assim, ó, quando ele virou para os colegas dele, você quer que no momento do seu julgamento você tenha um juiz como eu, que respeita as regras do jogo, ou um juiz como um ex-ministro, ex-juiz, que atropela as regras a depender de quem está no polo. A gente tem que preservar as regras porque elas são interessantes enquanto sociedade. E a gente não pode sempre pensar na figura do outro, do inimigo, do bandido. Porque no momento que a gente associa a figura do bandido, uma hora volta. Né? E aí é tarde demais. Sei bem Esse como assunto é eu isso, adoro, por Lorena. É conta muito da bom conversar sobre custódia. isso. Sim, mas, E eu fico mas muito sempre feliz vem o de te ouvir mais. aqui de novo. Fico muito feliz de te ouvir aqui. É muito bom conversar sobre esse assunto que é tão importante e fundamental para o processo penal, porque sem prova, sem a gente trabalhar bem a prova, a gente não tem nada, né? Se a gente não trabalhar de forma séria, a gente não tem nada. E é bom sempre te ouvir. Sabe que eu admiro muito o teu trabalho sempre e é muito bom falar com alguém que tem tanto para acrescentar aqui. Obrigada. Obrigada, Mayara. Obrigada a você pelo segundo convite. Já tinha sido ótimo quando nós conversamos sobre prisão domiciliar, né, prisão de mulheres. E agora novamente na teoria geral da prova. Então, se quiser um terceiro, a gente marca outra live, tá bom? Vai O ter, pode prazer ter é sempre certeza. meu, de verdade, assim. Você sabe que pode contar comigo para as lives, como amiga também.
E é isso, obrigada também a todo mundo que assistiu. Espero que tenha sido proveitoso. A gente tentou aqui trabalhar o máximo de coisa nessa uma horinha. É sempre muito curto o tempo. Quando eu faço live com a Michelle, quando faço com você, sempre passa muito rápido. É. Mas espero que todo mundo tenha gostado. Ah, o pessoal também tá querendo encontro semanal. Lorena, daqui a pouco você vai ter encontro todo dia da semana. Ai, gente, foi muito bom falar de processo penal. Um beijo a Um todos beijo. e a gente Tchau, se encontra gente. numa terceira live. A live vai ficar Tá salva e vai bom. pro nosso YouTube também. Ótimo. Tchau, Lorena. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Tchau.